Olá, bem-vindo à Proagrica. Neste vídeo, vamos mostrar como criar talhões no aplicativo Cirrus e também como fazer a edição nos perímetros das áreas. É importante lembrar que quando criamos um talhão, será criado um código identificador dessa área no banco de dados. E todas as atividades realizadas nessa área ficarão associadas a esse identificador, incluindo o histórico de formatos desse talhão. Por isso ressaltamos que é importante lembrar, uma vez que for criado e compartilhado um talhão, devemos sempre editar o formato da área e evitar apagar ou excluir esse talhão. Dessa forma manteremos todos os dados salvos. Para acessar as ferramentas e demarcar uma bordadura, devemos pressionar o botão laranja com o sinal de mais, na parte de baixo da tela. Na próxima tela, um pouco acima deste botão, vamos ter a opção de criar talhões. As opções para demarcar uma área são: usar o GPS para criar o talhão contornando a área, desenhar a área marcando pontos usando a imagem como referência e criar um pivô a partir de um ponto central. Para começar a medição usando o GPS, o aplicativo identifica a nossa localização, que é o ponto azul no centro da tela. A seguir, devemos pressionar o botão Iniciar e seguir contornando a área. Caso seja necessário fazer uma pausa ou manobra durante o processo de demarcação, é possível clicar no botão de pausa. Será marcado um alfinete para que possamos voltar ao ponto de onde paramos. E podemos clicar em Continuar para seguir com a demarcação. Para finalizar, devemos pressionar o botão Parar. Se houver uma outra área a ser demarcada e que faça parte desse mesmo talhão, como por exemplo uma área do outro lado de um carreador, basta repetir este processo até que tudo esteja medido. E por fim, podemos salvar o trabalho, clicando no botão que está no canto superior direito. Quando usamos a opção Desenhar, podemos procurar a área usando a imagem de satélite. Basta clicar na opção Desenhar e arrastar a imagem até localizar a área que queremos medir. Fazendo o movimento de pinça, podemos usar o zoom e ter mais precisão para marcar os vértices. E marcamos os vértices posicionando o dedo nos pontos onde acharmos mais adequados. Caso algum ponto seja colocado fora do local ideal, ou seja necessário voltar alguns vértices, temos o botão Desfazer, no canto direito, embaixo. Para concluir a área, devemos clicar no botão azul, Fechar polígono. Observe que agora temos a área total demarcada, e a medida em hectares aparece na parte superior da tela. Com a medição finalizada, podemos clicar no botão Salvar no canto direito, em cima. Devemos associar o talhão a um produtor e fazenda. Podemos escolher algum já existente, ou criar um novo conforme a sua própria metodologia de organização. Depois de nomear corretamente o talhão, devemos concluir clicando em Salvar novamente. Quando temos o perímetro já pronto, podemos fazer a edição quando precisarmos modificar o formato, reduzir, aumentar, demarcar áreas internas, dividir, ou mesmo renovar completamente a bordadura. Para acessar as ferramentas de edição, devemos clicar nos três pontinhos no canto direito em cima, ao lado do ano safra. Entre as opções, devemos selecionar Editar perímetros. As ferramentas que podemos usar são GPS e Desenhar, para desenhar áreas adicionais ao talhão. Editar vértices, para alteração da forma e ajuste da bordadura. Desenhar divisão e divisão com GPS, para separar áreas e demarcar áreas internas ao talhão. E pivô, para desenhar formas circulares. Primeiro usaremos um exemplo da ferramenta Desenhar. Da mesma forma que criamos o talhão, usamos essa ferramenta para medir a área adicional marcando os vértices do novo polígono. A ferramenta GPS também pode ser usada, e terá mais exatidão para a determinação da bordadura. Observe que agora temos a área original, e também uma área adicional. Com a ferramenta de editar vértices, podemos fazer ajustes no contorno, através da movimentação dos pontos que compõem o perímetro. Para mover um vértice, basta colocar e manter o dedo sobre um dos alfinetes.
Um círculo, com a imagem ampliada da região ao redor do alfinete, servirá de auxílio para a movimentação. Quando terminamos de editar um dos polígonos, devemos pressionar o botão Concluir a edição de vértices. Depois podemos selecionar o outro polígono e fazer o mesmo processo. Usando a ferramenta para desenhar divisão ou divisão com GPS, será possível fazer a separação do polígono em partes. Para fazer a divisão, precisamos começar por um ponto externo ao talhão. E terminar em outro ponto, também fora do polígono. Perceba que agora temos 3 áreas neste talhão. Outra utilidade dessa ferramenta é a demarcação de áreas internas nos talhões, que podemos marcar como não agricultáveis. Podemos usar o GPS para circular a área ou mesmo marcar os vértices ao redor. Quando fechamos o polígono, uma mensagem nos dá a opção de descontar essa área. Basta escolher Não cultivado. Outras edições podem ser feitas combinando as utilidades das ferramentas. Por exemplo, quando precisamos excluir o espaço ocupado por um carreador. Primeiro usamos a ferramenta para dividir o polígono. Veja que aqui temos o carreador demarcado como um polígono. No canto esquerdo, na parte de baixo, temos o botão para excluir um polígono. Pressionando este botão, o polígono é apagado, descontando essa área. Existe a possibilidade de excluirmos um polígono, para que possamos deixar a área livre e criarmos um novo talhão neste espaço. Podemos fazer a divisão e depois clicar no botão para excluir o polígono. Tendo as áreas divididas, podemos selecionar o polígono que desejamos apagar e clicar em excluir. Dessa forma, essa área poderá ser usada para demarcarmos um novo talhão. Assim como temos a ferramenta de divisão, também podemos unir os polígonos. Essas áreas precisam ter apenas uma linha que as separam. Caso exista um espaço entre as áreas, será necessário editar para que as linhas se sobreponham. Podemos fazer isso editando vértices. Com uma linha em comum entre as áreas, podemos fazer a união. Basta selecionar os polígonos que serão unidos. Pode haver situações em que a área toda precisa ser refeita, e o talhão terá uma forma completamente diferente. Como fazer uma mudança tão grande sem perder os dados? Simples. Uma vez que estejamos usando a função de editar, o identificador desse talhão permanece o mesmo, ainda que a gente apague toda a bordadura. Para refazer a forma de um talhão desde o início, só precisamos clicar no botão Excluir tudo, que está no canto esquerdo, embaixo, e depois confirmar na caixa de mensagem. Feito isso, podemos usar novamente as ferramentas de GPS ou desenhar, para contornar a área e definir a nova forma. Depois de completar as edições, precisamos salvar as modificações que fizemos. Clicando no botão que fica no canto direito, em cima. O talhão permanece com o mesmo nome e pertencente ao mesmo produtor e fazenda.
E também mantém todos os dados anteriores à edição do formato. Conforme conversamos anteriormente, o sistema registra o histórico de atividades realizadas em cada talhão, incluindo todas as formas que o talhão teve. Você poderá usar a opção de reverter o perímetro para visualizar e retornar a algum formato anterior sempre que precisar. Basta selecionar o que deseja e clicar em salvar. Esperamos que este vídeo ajude em suas atividades. Caso tenha mais dúvidas, entre em contato com a gente.